Mãe solteira salva acidentalmente filho de milionário e descobre segredo chocante. Ana sempre achou que viver em uma cidade pequena tinha suas vantagens. A tranquilidade, o cheiro de pão fresco pela manhã e o calor humano eram um alicerce para sua vida solitária com Lucas, seu filho de 8 anos. Ela lutava dia após dia para garantir o sustento, fazendo bicos aqui e ali, enquanto sonhava com um futuro melhor. Mas naquela noite de gala beneficente, tudo mudou. O evento era glamouroso, com pessoas rindo cercadas de luzes cintilantes e vestidos elegantes. Ana, vestida modestamente, sentia-se deslocada entre os milionários. O objetivo era simples: arrecadar fundos para as crianças da cidade. No entanto, enquanto tentava encontrar um jeito de fazer sua voz ser ouvida, Lucas brincava perto da mesa de doces, hipnotizado pelas luzes brilhantes. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mesa enorme, mal posicionada, estava prestes a tombar. O coração de Ana disparou, sem pensa. A mesa caiu onde ele estivera apenas um segundo antes. O barulho foi ensurdecedor. Olhares de choque se voltaram para Ana, sua ação selvagem ecoando no silêncio constrangedor. O que era para ser uma noite de elegância se tornara um momento de adrenalina pura. Ana olhou para Lucas, que estava em segurança, com os olhos arregalados de medo e admiração. Ali estava Rafael, o misterioso milionário que apoiava a causa. Ele observava tudo, fascinado pela coragem da mulher que arriscou sua vida em um ato tão instintivo. À medida que a multidão começava a se dispersar, ele se aproximou de Ana, seus olhos escuros avaliando cada pedaço dela. Você é incrivelmente corajosa, disse ele, com uma voz que tinha a força dos segredos guardados em sua família. Nos dias que se seguiram, a fama da mãe heroína começou a se espalhar. Ana e Rafael se encontraram várias vezes, suas conversas revelando um mundo que ela nunca havia imaginado. Ele apresentava um estilo de vida repleto de luxos. Daniel estava em liberdade, e sua presença ameaçava expor verdades que poderiam rasgar o futuro promissor que Ana começava a enxergar para ela e Lucas. E então veio a reviravolta. Uma mensagem anônima, recebida numa manhã calma, sugeria que Lucas poderia, de alguma forma, estar ligado ao passado obscuro de Rafael. O pânico cresceu. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. O que fazer agora? Proteger seu filho e o homem que se tornara uma luz em sua vida, ou descobrir a verdade por trás das sombras que se formavam ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Ana sabia que algo estava errado. A mensagem anônima pulsava em sua mente como um aviso inquietante. Lucas pode estar ligado ao passado obscuro de Rafael. Ela tentava ignorar, mas não conseguia. Olhou para o rosto do filho enquanto ele desenhava em um papel. A expressão concentrada e inocente dele a despedaçava. Como poderiam ligar seu menino a algo ruim? Nos dias seguintes, uma sombra crescia entre ela e Rafael. Os encontros que antes eram suaves e cheios de riso, agora estavam carregados de tensão. A presença de Daniel, o irmão problemático de Rafael, pairava como uma nuvem escura sobre suas reuniões. Rafael tentava manter a compostura, mas Ana notava que ele olhava frequentemente para o telefone. Uma inquietação crescia dentro dela. O que ele sabia que não estava compartilhando? Um dia, enquanto estava na escola de Lucas, Ana passou pela sala dos professores e ouviu sussurros. A palavra herança saltou aos seus ouvidos. Seu coração disparou. Ela parou. O que as professoras estavam comentando? A curiosidade a puxava, mas a cautela a mantinha longe. Mas seu instinto materno a levou a se aproximar um pouco mais. Ele é o único que pode reivindicar a fortuna de Rafael se algo acontecer com ele, uma das professoras disse, a voz baixa, mas clara. Ana não podia acreditar no que ouvia. O filho de um homem que poderia ser herdeiro de um império?
E que segredo estava envolto nisso? Diante daquela nova revelação, Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Rafael estava escondendo? Não era apenas um passado obscuro, era um destino, algo que poderia mudar tudo para Lucas. As engrenagens de um plano que ela não compreendia começaram a girar da sua cabeça. Com o coração acelerado, decidiu confrontar Rafael. Ao encontrá-lo no café onde costumavam se encontrar, ela não perdeu tempo. Rafael, precisamos conversar sobre Daniel e sobre Lucas. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza. Ele parou, os olhos arregalados. Ana, eu. Mas antes que ele pudesse completar a frase, um barulho cortou o ar. A porta do café se abriu violentamente e um homem entrou. Ele parecia aflito, os olhos escuros como um abismo, uma energia densa ao seu redor. Rafael, precisamos ir agora, o homem disse, e a urgência no tom era palpável. As mesas tremeram com a intensidade da situação. Eu não posso. Estou falando com Ana. Rafael respondeu, mas enquanto falava, seu rosto desfigurou-se em preocupação. Ana ficou paralisada, sentindo a tensão aumentar como uma tempestade prestes a desabar. O homem, ignorando Ana, pegou Rafael pelo braço, olhando-o com uma intensidade assustadora. Você não entende o que está em jogo. Se você não sair agora, tudo o que você ama pode ser perdido. Ana ficou em choque. O que estava acontecendo? Rafael a olhou com tristeza. E ela viu nele uma luta interna. Ana, eu. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de ser puxado para fora. Ela ficou ali, perdida e confusa, lágrimas em seus olhos. Aquele homem desconhecido parecia ter trazido uma tempestade. Desesperada, ela correu até a porta, mas quando saiu, apenas viu Rafael e o homem se afastando em uma velocidade alarmante. O que poderia ser tão importante que o afastava dela e do filho? Os ecos daquela conversa, o mistério, a sensação de um futuro frágil e incerto preenchiam o ar. Ana olhou para a rua, mas ele já havia desaparecido. Um sentimento de medo e solidão a envolveu. Ela precisava descobrir a verdade. Precisava proteger Lucas. Mas o que Rafael escondia poderia ameaçar tudo. Como poderia proteger seu filho e ao mesmo tempo descobrir o que estava realmente acontecendo? A certeza de que sua vida havia mudado novamente a apertava o peito. E agora, essa nova reviravolta exigia que Ana escolhesse um lado. O que ela faria a seguir? Ana ficou paralisada na porta do café, a mente girando com a cena que acabara de presenciar. Onde Rafael estaria? Que poder tinha aquele homem para afastá-lo? Seu coração pulsava, misturando medo e ansiedade. Ela sentia pressão em seu peito como se uma tempestade se aproximasse. Decidida a descobrir a verdade, pegou seu celular e digitou rapidamente. Rafael, o que está acontecendo? Por favor, me ligue. A mensagem saiu antes que ela pudesse pensar. O que mais poderia fazer a não ser esperar? As horas pareciam se arrastar. O café estava cheio, mas Ana se sentia completamente sozinha. Passou os dedos pelas mesas ao redor, nervosa, enquanto olhava a rua em busca de sinais. Uma corrente de murmúrios se espalhou pelo local quando um grupo de pessoas entrou, acompanhando uma mulher de vestido vermelho, que parecia ser uma celebridade. Chamou a atenção pela sua presença marcante. Ana desviou o olhar, mas um sentimento incômodo a impediu de ignorar. Algo não estava certo. Finalmente seu celular vibrou. Era Rafael. Ela respirou aliviada, mas ao ler a mensagem seu coração despencou. Desculpa, Ana. Não posso falar agora. Preciso te proteger. Confie em mim. Proteger? Ele estava assustado, e isso a aterrorizava. Ana decidiu ir para casa. A sensação de que o solo estava se movendo sob seus pés era insuportável. Chegou em casa e encontrou Lucas desenhando na mesa. Ele sorriu para ela, mas Ana não conseguiu retribuir. O sorriso do filho parecia tão distante, enquanto a sua mente corria. No dia seguinte, ao chegar na escola para buscar Lucas, ela encontrou algo inesperado. O local estava cercado por policiais, sirenes tocando. O coração dela disparou. O que aconteceu? Ela atravessou a multidão de pais e curiosos até que uma conhecida se aproximou. Ana,
Não ouviu? Um dos alunos desapareceu. Desapareceu? O murmurinho dos pais preenchia o ar abafado de preocupação. Os pensamentos de Ana se agitaram. Poderia ser? Poderia estar relacionado a Rafael? A Daniel? A cada minuto que passava, sua inquietação crescia. Finalmente, uma funcionária da escola apareceu. Ana, você precisa vir comigo. O tom dela era sério, e Ana seguiu, o coração na boca. No escritório da diretoria, ela encontrou a mulher do vestido vermelho. A celebridade, agora com um ar feroz e determinado. Ana, precisamos falar sobre Lucas. É urgente. Urgente? O que está acontecendo? Ana não conseguia esconder a angústia. A situação é complicada. O nome dele tem sido ligado ao desaparecimento. E isso vai muito além do que você imagina. As palavras dela a atingiram como um golpe. O quê? Lucas? Uma onda fria atravessou seu corpo. Não, não pode ser. Ela balançou a cabeça, tentando afastar aquilo. A mulher continuou. É verdade. E não só isso. Há uma conexão entre os irmãos. Rafael não pode te contar. Mas ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Revelar segredos familiares, um envolvimento com Daniel. Tudo parecia um pesadelo. Como assim? O que está acontecendo? Eu preciso ouvir isso. Nesse momento, Lucas entrou na sala sorrindo e despreocupado. Mas ao ver a expressão das mulheres, seu sorriso desapareceu. Mãe, o que está acontecendo? Ana olhou para ele, o mundo girando ao seu redor. E o nó na garganta apertou mais. O que ela poderia dizer? Como explicar que o filho poderia estar ligado à dor, mistérios e segredos? Todo o amor que sentia por Lucas se fundia com um medo avassalador. Ana, a situação é mais grave do que você imagina. Precisamos agir rápido antes que seja tarde demais. A mulher a puxou para mais perto, enquanto Ana tentava entender a nova realidade que até então parecia tão distante. O que estava escondido nas sombras do passado de Rafael e de Daniel? Qual seria o verdadeiro papel de Lucas nisso tudo? O pânico crescia dentro dela, e a urgência de encontrar respostas se tornava vital. Era a hora de cada peça se encaixar. Mas qual seria o custo disso? E, sobretudo, quem realmente poderia confiar? Ana olhou para Lucas com olhos arregalados, o coração acelerado. A mulher do vestido vermelho estava ali, na sala cheia de tensões não ditas. Seu filho, tão inocente, sorria, sem noção do turbilhão à sua volta. Mãe, o que está acontecendo? A voz dele quebrava sua resistência, fazia seu peito apertar. A situação é mais grave do que você imagina. Precisamos agir rápido, antes que seja tarde demais. A mulher de vestido elegante parecia aflita, o rosto endurecido pela urgência. Ana sentiu um frio na barriga. Que dilema estava por vir? Sobre o que você está falando? A irritação e o desespero cresceram, enredando-se como uma serpente. Lucas pode estar em perigo. Eu sei que está difícil de acreditar, mas algo relacionado a Rafael está acontecendo. As palavras dela soavam como um eco distante. O sangue corria para as orelhas de Ana, uma batida ensurdecedora. Nesse momento, ouviram um barulho alto, como vidro se quebrando. O coração de Ana pulou. O que era isso? Ela se virou rápido e, para sua surpresa, a porta se escancarou, revelando Rafael, mas não sozinho. Um homem mais velho, de rosto marcado pelo tempo e olhar furtivo, o seguia. Eu não sei se é seguro aqui. Rafael gritou, mas suas palavras foram cobertas por uma estrondosa explosão, seguida pelo grito de várias pessoas na escola. O prédio tremeu, as crianças começaram a chorar, e o caos se espalhou como um incêndio. Ana tirou Lucas de perto, segurando-o com firmeza. O homem estranho, com um ar de desespero, olhou para ela e gritou: a herança que você ouviu sobre Lucas é verdadeira. Mas não é só isso. Ele não é só um menino qualquer. Os olhos dele brilhavam, como se carregassem um segredo sombrio. Um pavor se apoderou de Ana. Que herança? Que segredo? A voz dela tremia.
Rafael parecia paralisado, e o que se desenrolava diante dela era além de qualquer desespero que ela já tinha sentido. O que você não sabe, o homem continuou, é que Lucas é o verdadeiro filho de Rafael. Ele é o herdeiro que muitos estão dispostos a matar para ter. As palavras dele foram como um golpe, cortando a linha entre a realidade e o pesadelo. Ana olhou para Rafael, sua expressão confusa, um turbilhão de emoções cruzando seu rosto. O que você quer dizer com isso? Ele é meu filho. A raiva e a incredulidade a invadiram. Mais um fio de dúvida se instalou em seu coração. Rafael balançou a cabeça, desesperado. Ana, não é que parece. Eu juro que não sabia. O caos ao redor parecia distante, sua mente em um labirinto de mentiras e revelações. Antes que pudesse processar tudo, o homem atirou um olhar furtivo em volta, como se esperasse que alguém surgisse das sombras. Eles vêm, Ana. Se a verdade sobre Lucas se espalhar, não só sua vida, mas a vida dele estará em perigo. Ana sentiu o estômago revirar. O que era essa verdade que poderia alterar tudo? Como assim Rafael não sabia? Julian, o homem, parecia mais do que apenas um estranho. Tinha um ar de conhecimento profundo, um guardião de segredos devastadores. Eu não estou disposta a perder meu filho, ela declarou, a voz firme. Se Lucas é tudo isso, então precisamos nos proteger. Não posso mais ficar no escuro. O que mais você não me disse? O homem olhou para ela, o medo em seu olhar era palpável. Existem mais pessoas envolvidas. Daniel não está sozinho. Tem grupos, organizações. Estão atrás da linhagem, Ana. E os laços se estendem mais do que você pode imaginar. E assim, entre gritos e movimentos frenéticos, o pânico tomou conta da cena. Ana segurou Lucas, o coração apertado, sabendo que tudo o que pensava que conhecia havia desmoronado. Rafael, antes uma fortaleza, agora parecia perdido em um mar de mentiras. O que estava acontecendo? Lucas, seu pequeno, agora era o centro de um jogo mortal. Precisamos sair agora, Ana gritou, puxando Lucas para junto de si. A confusão cercava-os como uma tempestade, e cada passo que davam adentrava um território desconhecido e perigoso. O que mais estava por vir? O futuro parecia uma névoa espessa, e a única certeza que restava era que a luta estava apenas começando. Ana olhou para Lucas com olhos arregalados, o coração acelerado. A mulher do vestido vermelho estava ali, na sala cheia de tensões não ditas. Seu filho, tão inocente, sorria, sem noção do turbilhão à sua volta. Mãe, o que está acontecendo? A voz dele quebrava sua resistência, fazia seu peito apertar. A situação é mais grave do que você imagina. Precisamos agir rápido antes que seja tarde demais. A mulher de vestido elegante parecia aflita, o rosto endurecido pela urgência. Ana sentiu um frio na barriga. Que dilema estava por vir? Sobre o que você está falando? A irritação e o desespero cresceram, enredando-se como uma serpente. Lucas pode estar em perigo. Eu sei que está difícil de acreditar, mas algo relacionado a Rafael está acontecendo. As palavras dela soavam como um eco distante. O sangue corria para as orelhas de Ana, uma batida ensurdecedora. Nesse momento, ouviram um barulho alto, como vidro se quebrando. O coração de Ana pulou. O que era isso? Ela se virou rápido, e para sua surpresa, a porta se escancarou, revelando Rafael, mas não sozinho. Um homem mais velho, de rosto marcado pelo tempo e olhar furtivo, o seguia. Eu não sei se é seguro aqui, Rafael gritou, mas suas palavras foram cobertas por uma estrondosa explosão, seguida pelo grito de várias pessoas na escola. O prédio tremeu. As crianças começaram a chorar, e o caos se espalhou como um incêndio. Ana tirou Lucas de perto, segurando-o com firmeza. O homem estranho, com um ar de desespero, olhou para ela e gritou: a herança que você ouviu sobre Lucas é verdadeira, mas não é só isso. Ele não é só um menino qualquer. Os olhos dele brilhavam como se carregassem um segredo sombrio,
Um pavor se apoderou de Ana. Que herança! Que segredo! A voz dela tremia. Rafael parecia paralisado, e o que se desenrolava diante dela era além de qualquer desespero que ela já tinha sentido. O que você não sabe, o homem continuou, é que Lucas é o verdadeiro filho de Rafael. Ele é o herdeiro que muitos estão dispostos a matar para ter. As palavras dele foram como um golpe, cortando a linha entre a realidade e o pesadelo. Ana olhou para Rafael, sua expressão confusa, um turbilhão de emoções cruzando seu rosto. O que você quer dizer com isso? Ele é meu filho. A raiva e a incredulidade a invadiram, mas um fio de dúvida se instalou em seu coração. Rafael balançou a cabeça desesperado. Ana, não é o que parece, eu juro que não sabia. O caos ao redor parecia distante, sua mente um labirinto de mentiras e revelações. Antes que pudesse processar tudo, o homem atirou um olhar furtivo em volta, como se esperasse que alguém surgisse das sombras. Eles vêm, Ana. Se a verdade sobre Lucas se espalhar, não só sua vida, mas a vida dele estará em perigo. Ana sentiu o estômago revirar. O que era essa verdade que poderia alterar tudo? Como assim Rafael não sabia? Julián, o homem, parecia mais do que apenas um estranho. Tinha um ar de conhecimento profundo, um guardião de segredos devastadores. Eu não estou disposta a perder meu filho, ela declarou, a voz firme. Se Lucas é tudo isso, então precisamos nos proteger. Não posso mais ficar no escuro. O que mais você não me disse? O homem olhou para ela, o medo em seu olhar era palpável. Existem mais pessoas envolvidas. Daniel não está sozinho. Tem grupos, organizações, estão atrás da linhagem, Ana. E os laços se estendem mais do que você pode imaginar. E assim, entre gritos e movimentos frenéticos, o pânico tomou conta da cena. Ana segurou Lucas, o coração apertado, sabendo que tudo o que pensava que conhecia havia desmoronado. Rafael, antes uma fortaleza, agora parecia perdido em um mar de mentiras. O que estava acontecendo? Prendeu a respiração quando um novo estrondo ecoou pela escola. As paredes tremiam e o silêncio foi quebrado por gritos. Os alunos, que antes estavam assustados, agora entraram em pânico. Ana sabia que precisavam escapar. Estamos correndo risco aqui, gritou Rafael, olhando rapidamente em volta. Vamos! Mas antes que pudessem se mover, uma figura sombria apareceu na porta, exalando uma aura de controle, um ar de autoridade assustadora. Era Daniel. Vamos brincar de esconde-esconde? Ele sorriu, mas o olhar era penetrante e ameaçador. Ana sentiu um frio correr pela espinha. Não só ele estava livre, mas agora estava aqui, cercado pelo caos, como se tivesse planejado tudo. O medo a envolveu, e ao olhar para o irmão de Rafael, algo se acomodou em sua mente. O passado sombrio podia muito bem fazer parte do presente deles de uma forma que ninguém esperava. Daniel, o que você quer? Rafael rosnou, a tensão crescendo. Lucas, curioso pelo que estava acontecendo, agarrou a mão de Ana. Mãe, quem é esse homem? Outras crianças começaram a gritar, e a confusão dominava a cena. A queda de uma porta perto fez todos olharem para trás, e em um movimento rápido, Daniel sacou algo de dentro do casaco. O brilho da lâmina refletiu a luz, e Ana teve um vislumbre sombrio do que estava por vir. Eu vou levar o que é meu. Você não pode me impedir. Daniel disparou, e o mundo de Ana, que já estava desmoronando, pareceu chacoalhar uma vez mais. O que significava isso para Lucas? O futuro se tornava um labirinto de incertezas. Corra, Ana, agora! Rafael gritou, uma chama de desespero em seus olhos. Ana puxou Lucas, as mãos tremendo, e em meio ao caos, o que poderia ser mais devastador ainda estava por vir. A verdade estava mais próxima do que imaginavam, mas a cada segundo, algo mais terrível se aproximava. Qual seria o plano que Daniel realmente tinha? A luta estava apenas começando, e a linha entre proteção e perigo ficava cada vez mais tênue. O pânico se espalhava como um incêndio, enquanto a figura de Daniel pairava na entrada. O olhar dele estava fixo em Rafael.
Mas Ana sentia que a ameaça era mais ampla, engolindo cada canto daquela sala. Lucas apertava sua mão, os olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. Corra! Rafael gritou, a voz carregada de desespero. Mas o caos já havia se instalado. O grito dele ecoou na sala, e as crianças começaram a chorar, o som se misturando às sirenes que continuavam a tocar do lado de fora. Daniel parecia se alimentar do medo. Então algo dentro de Ana estalou. Não podiam fugir. Não sem lutar. O que você vai fazer, Daniel? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Rafael olhou para ela, chocado. Ele nunca a tinha visto assim. Eu só quero o meu direito. E esse garoto, Daniel disse, apontando para Lucas, é tudo o que interessa. Não é apenas isso. Ele é meu filho. Ana disparou, com a lágrima já descendo pelo rosto. A verdade a feriu como uma lâmina. As pessoas na sala trocavam olhares nervosos, sem saber qual seria o próximo movimento. Filho! Daniel riu, mas não era um riso feliz. Esse menino é mais do que você imagina. E você não sabe o que está realmente em jogo. Rafael avançou. Deixa em paz, Daniel. A tensão aumentava, e Ana percebeu que algo estava prestes a acontecer, mas o que veio a seguir foi inimaginável. Uma segunda explosão, diferente da primeira, irrompeu do lado de fora. O chão tremeu sob eles, e uma janela se estilhaçou, chamando a atenção de todos. Era a última coisa que Ana viu antes que a sala inteira desmoronasse em um turbilhão de gritos e fumaça. E então, uma sombra se moveu rapidamente. Alguém entrou na sala, alguém que Ana reconheceu. Era uma mulher, com um ar familiar. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, o reconhecimento cortando seu coração. Era Clara, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás. O olhar de Clara, antes caloroso, agora era frio e calculista. Ana, você não entende. Nós não podemos deixar nosso passado para trás. Lucas está destinado a muito mais do que você imagina. Você sabe? Ana tropeçou nas palavras, confusa, enquanto a fumaça começava a se dissipar. A sala estava em ruínas. Mas a revelação de Clara parecia ser ainda mais destrutiva. Ele é a chave para tudo. E a única pessoa que pode proteger a linhagem. É você. O jeito que Clara falou fez o coração de Ana disparar. Uma ligação poderosa, uma verdade escondida há muito tempo. Nesse instante, Daniel avançou. Vocês não têm ideia do que estão falando. A fúria em seu rosto era avassaladora. O pânico tomou conta. Mas Rafael tentou proteger Ana e Lucas. A tensão culminou quando Clara olhou para Lucas e rasgou um pedaço de um mural caído, revelando uma imagem oculta. Olhe, você nunca soube, mas sua vida foi decidida antes de você nascer. Imagens antigas, a árvore genealógica, uma ligação com a família de Rafael, todo um legado. Ana se sentiu desmoronar. O que significava aquilo tudo? Se não tomarmos cuidado, eles virão atrás de nós, e não pararão até que tenham o que querem. Clara alertou, sua voz trêmula. Os olhos de Daniel brilharam. Eles não vão vir só atrás do menino. Virão atrás de você também. E o que você é? Ana olhou ao redor, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma maneira horrenda. O que era verdade? O que era mentira? E mais importante, quem ela poderia confiar? O barulho de sirenes mais perto a tirou dos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, elas trouxeram uma certeza assustadora. O passado e o futuro estavam colidindo de maneira explosiva. E o que Daniel queria e o que Clara sabia consumia tudo ao redor. Então uma luz mais forte irrompeu na sala. As portas foram arrombadas e várias figuras encapuzadas entraram, armadas e determinadas. É hora de entender a verdade, Ana. Uma voz gritou. A tensão subiu a um nível insuportável. Ana agarrou Lucas com mais força, o coração disparando. O que viria a seguir? Nesse jogo traiçoeiro, o que realmente significava ser uma mãe?
O que mais estava por ser revelado? A linha entre amor, lealdade e traição se tornava mais tênue a cada segundo, e o verdadeiro destino de Lucas começava a emergir entre as sombras. O pânico se espalhava como um incêndio, enquanto a figura de Daniel pairava na entrada. O olhar dele estava fixo em Rafael. Mas Ana sentia que a ameaça era mais ampla, engolindo cada canto daquela sala. Lucas apertava sua mão, os olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. "Corra!" Rafael gritou, a voz carregada de desespero, mas o caos já havia se instalado. O grito dele ecoou na sala e as crianças começaram a chorar, misturando seus lamentos com os gritos de adultos. Daniel parecia se alimentar do medo. Então algo dentro de Ana estalou. Não podiam fugir, não sem lutar. "O que você vai fazer, Daniel?" Ela desafiou, sua voz mais firme do que se sentia. Rafael a olhou, chocado. Ele nunca a tinha visto assim. "Eu só quero o meu direito." "E esse garoto," Daniel disse, apontando para Lucas, "é tudo o que interessa." "Não é apenas isso. Ele é meu filho." Ana disparou, com a lágrima já descendo pelo rosto. A verdade a feriu como uma lâmina. As pessoas na sala trocavam olhares nervosos, sem saber qual seria o próximo movimento. "Filho?" Daniel riu, mas não era um riso feliz. "Esse menino é mais do que você imagina, e você não sabe o que está realmente em jogo." Rafael avançou. "Deixa em paz, Daniel." A tensão aumentava, e Ana percebeu que algo estava prestes a acontecer. Mas o que veio a seguir foi inimaginável. Uma segunda explosão, diferente da primeira, irrompeu do lado de fora. O chão tremeu sob eles, e uma janela se estilhaçou, chamando a atenção de todos. Era a última coisa que Ana viu antes que a sala inteira desmoronasse em um turbilhão de gritos e fumaça. E então, uma sombra se moveu rapidamente. Alguém entrou na sala, alguém que Ana reconheceu. Era uma mulher com um ar familiar. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, o reconhecimento cortando seu coração. Era Clara, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás. O olhar de Clara, antes caloroso, agora era frio e calculista. "Ana, você não entende. Nós não podemos deixar nosso passado para trás. Lucas está destinado a muito mais do que você imagina. Você sabe." Ana tropeçou nas palavras, confusa, enquanto a fumaça começava a se dissipar. A sala estava em ruínas, mas a revelação de Clara parecia ser ainda mais destrutiva. Ele é a chave para tudo, e a única pessoa que pode proteger a linhagem é você. O jeito que Clara falou fez o coração de Ana disparar. Uma ligação poderosa, uma verdade escondida há muito tempo. Nesse instante, Daniel avançou. "Vocês não têm ideia do que estão falando." A fúria em seu rosto era avassaladora. O pânico tomou conta, mas Rafael tentou proteger Ana e Lucas. A tensão culminou quando Clara olhou para Lucas e rasgou um pedaço de um mural caído, revelando uma imagem oculta. "Olhe, você nunca soube, mas sua vida foi decidida antes de você nascer." Imagens antigas, a árvore genealógica, uma conexão com a família de Rafael, todo um legado. Ana se sentiu desmoronar. O que significava aquilo tudo? "Se não tomarmos cuidado, eles virão atrás de nós, e não pararão até que tenham o que querem", Clara alertou, sua voz trêmula. Os olhos de Daniel brilharam. "Eles não vão vir só atrás do menino. Virão atrás de você também, e o que você é." Ana olhou ao redor. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma maneira horrenda. O que era verdade? O que era mentira? E mais importante, quem ela poderia confiar? Então, uma luz mais forte irrompeu na sala. As portas foram arrombadas e várias figuras encapuzadas entraram, armadas e determinadas. "É hora de entender a verdade, Ana." Uma voz gritou. A tensão subiu a um nível insuportável. Ana agarrou Lucas com mais força, o coração disparando. O que viria a seguir? Nesse jogo traiçoeiro, o que realmente significava ser uma mãe?
O que mais estava por ser revelado? A linha entre amor, lealdade e traição se tornava mais tênue a cada segundo, e o verdadeiro destino de Lucas começava a emergir entre as sombras. Vocês não podem nos parar! Ana gritou, sua voz firme, mas o medo ainda pulsava dentro dela. As figuras encapuzadas se acercavam, e Daniel parecia cada vez mais nervoso, seus olhos se movendo em direção às sombras. Eu não posso deixá-los levá-lo, Rafael bradou, mas antes que pudesse se mover, Clara fez um gesto rápido com a mão. É hora de você saber a verdade, Ana, sobre tudo isso. O clima mudava a cada segundo. Então, de repente, um dos encapuzados puxou a capuz para trás, revelando um rosto que Ana jamais esperou ver. Era sua mãe, uma mulher que ela acreditava ter perdido para sempre. Ana, a mulher falou, e o mundo de Ana virou do avesso. Você... As palavras morreram em sua garganta enquanto a verdade desmoronava ao seu redor. O que mais estava escondido? Os olhares de todos se voltaram para a matriarca, e o silêncio era ensurdecedor. Clara e Daniel trocaram olhares, um reconhecimento sombrio, enquanto Ana tentava absorver a gravidade do momento. E a pergunta pairava no ar. Que segredos terríveis sua mãe ainda tinha para revelar? Ana olhou para Lucas com os olhos arregalados, enquanto sua mãe, que ela pensou estar morta, a encarava com um olhar frio. O tempo parecia ter parado. O coração dela martelava no peito. Você está viva! As palavras mal saíram, carregadas de incredulidade. Sim, Ana, e precisamos conversar. A voz da mulher era serena, mas havia uma firmeza que deixava uma sombra no ar. Os olhos dela deslizaram para Lucas e, pela primeira vez, Ana viu uma fração de emoção ao olhar para o filho. Ele precisa saber a verdade. Daniel ficou perplexo, como se tivesse sido atingido por um raio. Você não pode fazer isso. Ele berrou, sua voz soando desesperada. Mas a mãe de Ana não recuou. Ela avançou alguns passos, a determinação estampada no rosto. Daniel, esse jogo acabou. Você não pode continuar manipulando nossa família com mentiras, ela respondeu. E as palavras dela ecoaram como um trovão pela sala. A tensão no ar era palpável. Ana se virou para Rafael, que estava parado em choque, e depois para Clara, que tinha os olhos vidrados. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Antes que alguém pudesse responder, outra explosão estremeceu o prédio. E assim que o chão tremeu novamente, uma nuvem de fumaça densa começou a se espalhar. O caos irrompeu, gritos cortando o ar. A sala ficou em tumulto, as crianças chorando, e Ana, com o coração acelerado, agarrou Lucas com força. Precisamos sair, agora! Mas antes que pudessem se mover, o olhar de Daniel se tornou intenso. Vocês não podem escapar. Ele puxou algo do bolso, uma pequena caixa. O que era isso? O peso do que ele estava prestes a fazer paralisou Ana. Ele girou a caixa entre os dedos, e o caos ao redor parecia diminuir em intensidade, como se tudo estivesse em câmera lenta. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas, Daniel declarou, a voz carregada de veneno. Um sussurro de terror percorreu a sala. Uma onda de medo invadiu Ana. O que ele estava prestes a fazer? O que tinha naquela caixa? De repente, a porta da sala abriu com um estrondo e uma figura altiva entrou. Era um homem imponente que irradiava poder. O rosto dele era familiar. Daniel, o que você está fazendo aqui? O homem gritou, sua voz ressoando como um trovão. Ana o reconheceu. Era um dos chefes da família de Rafael. Na verdade, o patriarca. Ele é o herdeiro. Deixe-me. Ele não pode viver, Daniel gritou, mas o patriarca avançou, com o olhar fixo na caixa que Daniel segurava. As pessoas na sala agora estavam em estado de choque, o medo crescendo como um fogo que ninguém conseguia apagar. Ana, Lucas, vocês não sabem a verdade. O olhar do patriarca agora estava nas duas, e naquele momento tudo fez sentido. Ele sabia mais do que tinha deixado transparecer. Lucas não é seu filho. A bomba caiu, como um rasgar que ecoaria por toda a história da família.
O ar ficou pesado e Ana sentiu a terra se abrir abaixo dela. Não! Como assim? Ana não conseguia acreditar. Não podia ser. Como você pode dizer isso? As lágrimas queimavam em seus olhos enquanto a confusão tomava conta. Foi um plano, um acordo. A linhagem e a herança que você escutou, Lucas é parte disso, mas não da maneira que você pensa. O patriarca tomou o controle, e a sala havia se transformado em um cenário de desespero absoluto. As revelações estavam a todos os lados. Os ecos de cada palavra se transformando em um turbilhão nas mentes de todos. Ana olhou para Lucas. Agora o garoto parecia uma relíquia preciosa em um mundo que estava se desmoronando. Você precisa entender, Ana. Lucas é o verdadeiro herdeiro das sombras, não do que você imaginava. Se eu não agir agora, todos nós pagaremos por isso, Daniel gritou. Mas o que isso significava? A luz na sala começou a falhar e Ana sentiu a realidade se contorcer ao seu redor. O pânico tomou conta. A sala estava cheia de gritos, a fumaça densa deixando tudo embaçado. Rafael olhou para Ana, terror nos olhos. Precisamos sair, agora! Mas com a verdade vindo à tona, o futuro deles parecia menos certo do que nunca. Ana agarrou Lucas mais forte, sabendo que cada segundo contava. Quem você verdadeiramente é, Lucas? Ela sussurrou, olhando nos olhos do filho. Uma alucinação de memórias corria em sua mente. Mas o que tinha sido construído agora estava prestes a desmoronar. O que mais havia por trás daquela caixa e das revelações devastadoras? As sombras começavam a se fechar, e o verdadeiro jogo de poder no qual estavam envolvidos estava apenas começando. A luta pela sobrevivência acabou de ganhar um novo significado. Mas o que Daniel estava disposto a fazer deixava Ana aflita com uma verdade assustadora pairando no ar. O pânico se espalhava como um incêndio, enquanto a figura de Daniel pairava na entrada. O olhar dele estava fixo em Rafael, mas Ana sentia que a ameaça era mais ampla, engolindo cada canto daquela sala. Lucas apertava sua mão, os olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. "Corra!" Rafael gritou, a voz carregada de desespero, mas o caos já havia se instalado. O grito dele ecoou na sala, enquanto crianças começaram a chorar. Daniel parecia se alimentar do medo. Então, algo dentro de Ana estalou. Não podiam fugir. "Não sei lutar." "O que você vai fazer, Daniel?" ela desafiou. Sua voz era mais firme do que se sentia, enquanto Rafael a olhava, chocado. Ele nunca tinha visto assim. "Eu só quero o meu direito." "E esse garoto," Daniel disse, apontando para Lucas. "É tudo o que interessa." "Não é apenas isso. Ele é meu filho," Ana disparou. Lágrimas queimavam em seus olhos, mas não era hora de se deixar levar. O cenário ainda podia ser controlado. "Filho." Daniel riu, mas não era um riso feliz. "Esse menino é mais do que você imagina, e você não sabe o que está realmente em jogo." Rafael avançou, o rosto tomado por um misto de fúria e desespero. "Deixe-a em paz, Daniel." A tensão aumentava, e Ana percebeu que algo estava prestes a acontecer. Mas o que veio a seguir foi inimaginável. Uma segunda explosão irrompeu do lado de fora, fazendo o chão tremer. A fumaça densa começou a se espalhar, misturando-se com os gritos de medo. A sala, antes cheia de expectativa, se tornava um labirinto de desespero. Uma sombra se moveu rapidamente, e então alguém entrou apressadamente, uma mulher com um ar familiar. Ao ver seu rosto, Ana parou. Era Clara, sua irmã desaparecida. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, o reconhecimento cortando seu coração. "Precisamos resolver isso." Clara disse com uma intensidade que deixava claro que não estava ali para discutir. Mas Ana estava confusa, paralisada. Por que estava ali agora? O caos aumentava ao seu redor. Uma luz mais intensa se pôs na sala, refletindo na caixa que Daniel tinha em mãos. "Você não pode fazer isso!" Daniel gritou, sua voz inclinando-se ao desespero. O patriarca entrou, cheio de autoridade,
e todos viraram a atenção para ele. Se você abrir essa caixa, não haverá como voltar atrás. O patriarca, com a expressão serena, mas firme, voltou-se para Daniel. Herdeiro de um legado sombrio, não podemos deixá-lo conduzir a nossa família a um abismo. Você não pode controlar tudo. As palavras do patriarca ressoaram pela sala. Ana olhou fixamente para Lucas, e assim como um elétron se movendo no vácuo, a verdade começou a iluminar seu coração como um flash. Ela sentiu que a atmosfera estava se carregando, como antes de uma tempestade. Era hora de revelar a verdade. "Daniel!" gritou Ana, sua voz ecoando com urgência. "Se você abrir essa caixa, se isso envolver Lucas, não apenas o presente, mas o futuro, não haverá mais volta." Nesse instante, Daniel hesitou e seu olhar se desviou. Foi quando houve um estouro ensurdecedor e a caixa voou para fora de suas mãos, rolando pelo chão. O silêncio pesado que se seguiu era angustiante. Todos estavam congelados, sem saber o que esperar. Daniel caiu para trás atordoado. Ele olhou para Ana com uma mistura de raiva e confusão. "Você não entende. O que estava nas minhas mãos é o que pode salvar ou destruir todos nós." E nesse momento, Ana percebeu. Não era só Lucas que estava em jogo. Era toda a linhagem e seus conflitos perigosos. "Lucas", Ana murmurou, cada sílaba pesando como chumbo. Era então que um novo elemento surgiu. Um brilho metálico saiu da caixa, enquanto algo começava a se agitar. Não era uma simples caixa. Era uma relíquia antiga, algo que ligava tudo aquilo a um passado mais sombrio do que Ana poderia imaginar. As portas da sala se abriram com um estrondo, revelando mais figuras encapuzadas. "Parem! O que vocês fizeram?" Uma voz feminina, forte e determinada, ecoou na sala. Ao se aproximar, a mulher puxou o capuz para trás, revelando o rosto que possuía um poder que Ana reconhecia. Era a mãe de Rafael, e seu olhar vinha carregado de pranto. "Lucas não é quem você pensa que é", ela declarou, e as palavras caíram como um raio na sala. Ana sentiu seu corpo tremer. Os laços familiares, as verdades ocultas, tudo estava prestes a ser exposto. Rafael ficou paralisado. "O que você está dizendo? Como você pode afirmar isso?" Sua voz falhava. "Lucas é o verdadeiro herdeiro da família. Não apenas por sangue, mas por um destino que foi traçado muito antes de você nascer." Ana olhou para Lucas e sentiu seu coração despedaçar. O que ela realmente soubera? Os espinhos de descoberta cravaram fundo em sua alma. Ele não era apenas seu filho. E então, tudo começou a desmoronar quando a relíquia começou a brilhar, cobrindo a sala com uma luz intensa. A história que unia todas aquelas famílias não era apenas um passado, era uma guerra em andamento, e o futuro de todos ali dependia de como escolheriam avançar. O que isso significava para Lucas? O que mais estava por vir? O caos tomou os corações ali presentes, e o futuro se tornava uma linha tênue entre sombras e luz. A verdade que estava sendo revelada poderia acabar com tudo que tinham, ou salvá-los. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Com a relíquia brilhando no ar, a sala se encheu de um silêncio pesado. Ana olhou nos olhos de Lucas, que permanecia imerso na confusão, mas de repente, uma onda de determinação tomou conta dela. "Podemos superar isso juntos", ela declarou, segurando firmemente a mão do filho. O olhar de sua mãe, que havia retornado do limbo, parecia solidificar essa confiança. "É a hora da verdade. Todos vocês precisam saber que Lucas é mais do que um jogador nesse tabuleiro", a mãe de Ana proclamou, e seu tom pulsava com uma urgência feroz. "Sim, estamos todos entrelaçados por caminhos que nunca escolhemos, mas agora é a hora de cada um de nós decidir como agir." Rafael dirigiu um olhar cheio de temor para Daniel, que tinha uma expressão que misturava raiva e medo. "Isso termina aqui, Daniel. Você não pode continuar com essa loucura."
A voz dele ecoava pela sala, e Ana sentia que a tensão estava prestes a explodir. Você não entende. Eles querem tudo que é meu. Daniel gritou. Mas Ana já não sentia medo, apenas uma incrível clareza. Lucas é nosso filho, e não importa o que você ache ou quem tente manipulá-lo, nós vamos lutar. Você acha que pode protegê-lo? Daniel riu, mas o riso soou vazio, frágil. O que você está guardando nessa caixa pode destruir qualquer um de nós. Antes que pudesse reagir, Clara se colocou à frente, com um ar resoluto. Não estamos aqui para o medo. O que está no passado não precisa definir nosso futuro. Ao falar, a luz da relíquia começou a pulsar ainda mais forte, quase como se respondesse à coragem deles. Ana sentiu uma onda de força subir pelo corpo, como um mar surfar. E, de repente, ela viu tudo com clareza. Eu escolho a verdade acima de tudo. Escolho meu filho e a vida que podemos ter juntos. Se há inimigos querendo destruir isso, nós os enfrentaremos. Juntos. Nesse momento, um grupo de pessoas vestidas de preto invadiu a sala. Mas ao invés de caos, eles pareciam focados. Um deles, com um olhar sério, se adiantou. Precisamos proteger a criança. E qualquer um que ameaçar essa verdade precisa ser parado. A sala fez silêncio, e os rostos começaram a mudar. A aliança de novos aliados trouxe um novo fôlego. Ana encarava Daniel, cuja expressão agora misturava desespero com a ideia de perder o controle. Se você acha que vai nos separar, então lute como um verdadeiro homem. Ana desafiou. E foi assim que, no meio da escuridão, um leve toque de luz começou a brilhar. Sentimentos de união cercaram a todos sem aviso. As palavras de esperança e a determinação ecoavam como um coro na sala, unindo antigos inimigos e revelando que uma força maior estava em ação. A luta não estava apenas entre eles, mas representava um desfecho que poucos contemplavam. Estamos prontos para lutar, disse Rafael. Ao redor deles, sentimentos de conexão se formaram. E então, antes que a batalha começasse, o patriarca levantou a mão como um sinal. Está feito. Agora sabemos quem estamos lutando para proteger. Afinal, a verdadeira herança é o amor que carregamos no coração. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana, e num instante tudo parecia possível. A batalha que estava por vir poderia transformar não apenas suas vidas, mas a história que transcenderia entre gerações. Mas enquanto as tensões se dissipavam, eles compreenderam que o futuro ainda era incerto. E o que era final ainda poderia se tornar um novo começo. Todos estavam prontos para resolver o que estava por vir. Mas uma verdade ficou pairando no ar. O que aconteceria a seguir poderia surpreender até mesmo os mais corajosos. E enquanto deixavam a sala juntos, uma certeza implacável se apresentou. Estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. A esperança começava a acender em seus corações. Mas o que ainda estava por vir? E aí, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a ímpar.